Bom dia. Bom dia a todos e todas. Sintam-se todos abraçados, acolhidos na nossa casa. Fraternidade Espírita Irmão Miramês, né? Que bom estarmos aqui. Que a gente possa abrir os nossos corações, serenar as nossas mentes, para estar acolhendo, né? A lição do Cristo, as reflexões dessa manhã. Então, nós solicitamos que a todos que desliguem os celulares e vamos chegando, né? Nessa postura aí de receber, de sintonizar com o alto. Vamos fazer então nossa prece e depois nós vamos chamar a nossa irmã Cíntia Mafra, que vai falar sobre o tema Conhecereis a Verdade e ela vos libertará. Então vamos fechar nossos olhos, serenando nossos pensamentos, calmando a nossa mente, com os pensamentos elevados ao nosso Pai maior, Senhor da vida, de infinita misericórdia, a Jesus, o amigo divino, nosso mestre e nosso guia, ao irmão Miramês, mentor dessa casa, e todos os trabalhadores do alto dessa seara que ombreiam conosco nessa caminhada. Rogamos em favor da nossa expositora, a intuição, o auxílio, a todos aqueles que estão vinculados a nós, que possam receber essas vibrações também amorosas. E todos aqueles que aqui se encontram dos dois planos de vida. Que sejamos instrumentos de paz, ó Senhor, onde quer que estejamos. Amém. Então, Cíntia, por favor, obrigada. Bom dia. Esse domingo fresquinho. Vamos aproveitar e acalmar a nossa mente, aproveitando esse ambiente aqui que foi totalmente preparado para nos receber, que enquanto estivermos aqui, a gente possa usufruir da infinita misericórdia de Deus e nos renovar. Aí a gente já começa a semana com os pensamentos em dia, com o coração em paz, porque hoje a gente vai falar de um tema que é grandioso, né? Que é conhecereis a verdade vos libertará. E aí quando eu estava preparando o estudo, pensando nisso, eu fiquei imaginando, eu falei, como que Deus é misericordioso conosco? Porque nós somos espíritos em construção. Ele nos criou simples e ignorante e a gente tem aprendido diariamente. A gente tem dado passos firmes, de vez em quando a gente titubeia, mas a gente tem caminhado. E é com o auxílio do alto, que é com o exemplo do Cristo, que a gente vai trilhando a nossa jornada. E aí, para a gente entrar nesse tema, ele está lá no Evangelho de João, no capítulo 8. E lá no Evangelho, esse capítulo 8 é aquele que fala da mulher adúltera. É quando Jesus está caminhando e vê a mulher para ser apedrejada. Ela foi pega em adultério e a lei dizia que era para ela ser apedrejada. E aí Jesus chega e olha aquela situação e aí ele pergunta para ele que tem que apedrejar a mulher. E aí ele fala assim: quem dentre vós estiver livres de pecado, atire a primeira pedra. Isso serve lá há 2026, né? A gente já está há 2026 anos atrás, a gente ainda estava num momento evolutivo que era muito de reação. O nosso livre-arbítrio atua, mas a gente ainda reagia muito, porque a gente estava 2025 anos atrás.
Hoje a gente tem muito mais entendimento, mas a gente ainda atira pedra. A parábola, né, esse evangelho da mulher adúltera, ele traz para a gente uma reflexão muito importante. Primeira, no nosso dia a dia, a gente passa por situações que a gente está chegando no momento e a gente está vendo uma parte da história. Geralmente a gente está vendo a história do outro e a gente está passando pela história do outro. E quando a gente está passando pela história do outro, a gente está vendo um flashzinho do que está acontecendo. E aí nós nos colocamos no lugar de juízes e aí a gente quer julgar. A gente quer dar a nossa opinião, a gente quer falar o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que deve ser feito. Muitas vezes até pautado no conhecimento cristão, mas a gente está dando a nossa opinião. E aí, quando a gente está julgando e quando a gente está dando a nossa opinião, tem uma parte sutil disso aí que é a mais importante. A gente está exaltando o nosso orgulho. Nós estamos nos colocando num lugar melhor do que o outro. Nós nos achamos prontos para apontar o dedo para o outro. E aí, quando nós nos colocamos nesse lugar, a gente já está contrário à lei de amor. A gente já está fugindo do preceito cristão. Então, quando a gente passa por uma situação, por mais que elas nos choquem, por mais que ela seja contrária a tudo aquilo que a gente acredita, tenhamos bons olhos para enxergar as coisas. Não bons olhos de passar a mão e achar que é certo, mas bons olhos de saber que somos falíveis, que poderíamos ser nós naquele lugar, que talvez, se estivéssemos em determinadas situações, nós não saberíamos o que fazer. Esse é o primeiro preceito desse Evangelho de João. A gente não pode achar que por um flash de uma situação, até da nossa própria vida, às vezes, a gente possa determinar tudo. A gente precisa lembrar sempre da nossa construção diária. A gente precisa lembrar sempre que a gente não sabe todas as coisas. E que por mais que tenhamos avançado, por mais que tenhamos conhecimento, por mais que tenhamos agindo no bem, construindo uma boa moral, conquistando virtudes, ainda somos muito imperfeitos. Ainda temos muito que caminhar. Porque a verdade, essa verdade que nos liberta, ela é muito maior do que a gente pode alcançar ainda. Ela está muito além ainda do nosso entendimento. Haja visto que o nosso conceito de Deus, a gente ainda precisa, às vezes, trazer ele para o humano, para a gente conseguir lidar com certas situações. Por não compreender o nosso Pai, porque a gente ainda é muito criança espiritual, às vezes a gente traz ele para o nosso mundo humano, porque Deus está assim, porque Deus está assado. E está tudo bem, porque a gente ainda precisa disso. Porque se nós não nos conectarmos de alguma forma com o nosso Pai, para cada um tem um sentido e tem um jeito diferente, e que está certo. Porque o importante não é a forma, é onde a gente chega. O importante não é como eu vejo Deus, o importante é Ele estar presente na minha vida todos os dias. Essa é a verdade. A verdade é o quê? Eu sou filho de um Pai soberanamente justo e bom, que tem uma infinita misericórdia, que me criou à imagem e semelhança dEle, mas que eu só consigo chegar nele através de uma identificação no meu dia a dia. É colocando Ele como meu Pai que me carrega no colo, que olha para mim às vezes com um olhar repressor, porque eu tenho consciência daquilo que eu ainda não dou conta de fazer. E está tudo bem, se eu estiver conectada com Ele.
Se eu sentir a presença dele em mim e em todas as coisas que eu faço diariamente. O que não funciona, às vezes, é a gente, às vezes, colocar Deus num lugar inatingível e achar que essa é a verdade absoluta. Porque não é. Se tudo que a gente tem aqui foi criado por Ele, como é que Ele não pode estar em nós? Como é que Ele não pode estar na chuva que cai, nessa luz que ilumina, na matéria que a gente consegue utilizar, naquele irmão que está falindo recorrentemente? Aí a gente afasta de Deus, porque aí a gente aponta o dedo para aquele nosso irmão que não tem dado conta de algumas coisas, para nos colocar num lugar que a gente, de algumas coisas, a gente dá conta. Se nós tivéssemos igual o celular tem vibrando notificações, se nós tivéssemos vibrações em nós, que nós temos, mas que nós percebêssemos na mesma frequência, de que quando nós nos afastamos da potência divina, a gente não está bem, a nossa vida seria muito melhor. A gente estaria muito mais conectado com o Pai. Essa é a verdade. A gente vem, nós que estamos encarnados, porque tem os que não estão nesse momento, nós que estamos encarnados, nós precisamos nos ligar à matéria, sim, porque senão a gente não dá conta muito de ficar aqui, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Então, às vezes, nós apontamos dedos e nós julgamos por determinadas situações vinculadas à matéria, como se isso fosse errado. E se a gente não tivesse essa necessidade, seria fácil ficar aqui? Então, quando Jesus fala para não atirar a pedra, o convite é naquela notificação do nosso espírito lá, como se fosse um sinalzinho lá. Ó, Cíntia, presta atenção, ó. Olha onde você está indo. Esse caminho aqui não está bom, não. Olha esse pensamento que você está tendo aqui. Esse pensamento não está te ajudando. Olha esse lugar que você está querendo ir, porque vai ser prazeroso num primeiro momento, mas depois ele vai ter consequência. Depois você vai ter que responder por ele. Vai valer a pena? O minutinho de alegria, falsa alegria que você vai ter, pelo tempo que você vai precisar para corrigir isso? Às vezes a gente quer pegar atalhos, achando que vai ser muito melhor, vai ser muito mais rápido, e esse atalho ele tem um preço muito alto. Não para o outro, é para a gente mesmo. Porque à medida que a gente vai caminhando e tomando consciência, a gente vai tendo que dar passo atrás. E dar o passo atrás não é sinal de retrocesso. Pelo contrário. Dar passo atrás, quando tomamos consciência de nossas atitudes, é evolução. Porque ficar caminhando sem a luz do entendimento, o passo é muito curtinho. Quando a gente caminha, mesmo dando passos atrás, mas reconhecendo a importância daquilo que a gente está fazendo, a gente está evoluindo. Porque a gente também tem a noção da evolução daquilo que a gente entende nesse momento. E a gente entende pouco, porque a gente tem poucas experiências. E está tudo certo também. Porque a coisa mais maravilhosa do amor de Deus é a simplicidade. É no pouco, é no simples, é no pequeno. A grandiosidade da obra divina somos nós. Mas a misericórdia disso é que é tudo no simples, é tudo no pouco. E às vezes a gente fica elaborando tanto, colocando tantos e se for, e aí, e talvez, que a gente esquece. Eu um dia ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Quando fizer uma pergunta e tiver dúvida, provavelmente a resposta é um não. Porque o sim a gente tem certeza. Ah, Cintia, por que você está falando isso? Eu estou dizendo isso
Porque a gente tem que pegar as nossas dúvidas e compreendê-las. Não é pegar a dúvida e só ir falando não. Isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer. Eu não quero aprender mais, eu não quero saber mais, eu não quero ter que passar por mais dificuldade. Não é isso. É compreender que aquilo que nos cria dúvida, aquilo que às vezes nos dá medo, é olhar para dentro de nós e entender por que isso está me paralisando. Por que eu tenho tanto medo de fazer determinadas coisas? Se eu estou tão bem amparada, se eu sou tão amada pelo meu Pai. Às vezes o medo está na falta de conexão. A gente é amparado, a gente é amado, mas se a gente não estiver ligado ao Pai, a gente vai ter medo de fazer sim. É como pular no escuro. A nossa fé nos dá a segurança de que a gente vai ter um amparo divino. Mas quando a gente tem dúvida, é porque tem alguma coisa que a gente ainda não compreendeu. Tem algumas situações que a gente ainda precisa sentir e experimentar. Porque a verdade, ela é uma só. Mas ela pode ser dita de várias maneiras, em vários aspectos, de várias formas diferentes. Para cada um, vai chegar de um jeito, mas ela é uma só. Porque cada um já caminhou passos que consegue compreender de determinada maneira. Por isso que a gente precisa estar aqui nessa escola. Por isso que a gente precisa nascer, reencarnar, desencarnar, nascer de novo. Porque cada vez que a gente experimenta a verdade, a gente a conhece de uma forma diferente. Se a gente perguntasse aqui uma coisa simples assim, como que é a forma de um quadrado? Cada um ia responder de uma forma, mas todas estão certas. Só que um vai falar que é um bloquinho retinho, um vai falar que tem 4 perninhas, um vai falar que é uma coisa sólida, cada um vai falar uma coisa, mas para todos, o entendimento é um só. É isso que é verdade de Deus, é isso que é conhecer a verdade. Mas a gente tem que ter a humildade constante de que estamos em processo evolutivo. Que somos muito limitados ainda naquilo que a gente pode. Porque a gente acha que a gente pode tudo. E a gente pode, por causa do nosso livre-arbítrio. A gente pode qualquer coisa. Mas nem tudo é bom para a gente. A gente tem que ter a consciência sempre presente naquilo que estamos fazendo, para lembrar que tem consequência, positiva e negativa. E a consequência positiva, ela é o que nos impulsiona, ela é o que nos dá vitalidade, ela é o que nos dá força, ela é daquele lugar que a gente tira energia de onde a gente não achava que ia ter. A gente pode estar lá no fundo do poço. O positivo, ele nos tira de lá. Ao mesmo tempo que, se a gente estiver muito bem, o negativo nos leva para lá. Se a gente começa a duvidar da nossa capacidade, se a gente começa a olhar para o outro achando que o outro está fazendo tudo melhor do que a gente, se a gente começa a desacreditar na misericórdia divina, porque viver num planeta de provas e expiações não é fácil. É um exercício constante. Mas qual que é a verdade desse planeta de provas e expiações? Vamos fazer essa pergunta para a gente. Vamos nos perguntar, quando a gente olhar esse mundo aqui muito caótico para a gente, quando ele nos trouxer muita dor, vamos olhar para ele e perguntar qual é a verdadeira missão de estar aqui. Por que o nosso Pai, que tanto nos ama, nos permite estar aqui nesse momento? E quando a gente começa a fazer estas perguntas e a gente começa a encontrar as respostas, a gente está rumo à verdade. E aí, lembrando que quando a gente tem uma casa como essa, que nos acolhe, ela nos ajuda a encontrar o caminho. Estar aqui num domingo de manhã é renovador, porque eu posso falar 1 hora aqui para vocês
pode não fazer sentido nenhum, e na hora que alguém sair daquela porta, vem um pensamento e fala assim, gente, mas isso aqui que eu pensei a vida inteira não é o que eu pensei. Às vezes não tem nada a ver diretamente com o que a gente está refletindo nessa manhã, mas no nosso espírito faz sentido, porque nós temos uma bagagem espiritual muito rica, porque a gente já viveu experiências e já temos conhecimentos preciosos. Às vezes a gente não está usando muito, ou a gente usa limitadamente, porque a gente vive em sociedade. Qual é o grande desafio? O grande desafio é conseguir viver plenamente a verdade. Mas para fazer isso, a gente precisa olhar para dentro o tempo inteiro. Eu preciso compreender em mim aonde que eu estou usando a verdade do Pai, não a minha verdade. Ah, Cíntia, tá, você está falando isso, tá, e como é que eu vou saber, como é que eu vou distinguir a verdade do Pai da minha? Primeira coisa, leis divinas, elas estão na nossa consciência. Tem coisas que a gente vai olhar e vai dar, isso aqui, não estou entendendo. Nós, espíritas, que temos a bênção da doutrina espírita, a gente tem material para consultar. Quando pede para nos instruir-vos, a gente tem onde lá buscar. Segundo, eu não estou muito boa na conexão com a minha consciência e das leis divinas que estão gravadas na minha consciência. Tá, Cíntia, eu não ando muito bem conectada com a minha consciência no aspecto de reconhecer as leis divinas no dia a dia. Qual que é a segunda opção? O Cristo. Jesus passou por aqui, gente, só para mostrar para a gente a receita. Jesus Cristo, no nosso linguajar aqui encarnado, é a receita de bolo. E a gente não usa. E a gente deixa o bolo ficar queimando porque a gente não está recorrendo na receita que a gente tem. E que ela é tão universal, que ele falou há mais de 2000 anos, e a gente continua ainda compreendendo as várias partes dessa receita. Primeiro a gente foi lá e ouviu que ele falou que tinha que amar o próximo. Ele traz essa novidade para a gente lá. Aí a gente fala assim, tem que amar o próximo. Vamos lá, vamos trabalhar nisso. Aí, há 2025 anos depois, a gente entende que para eu estar plena no meu próximo, eu tenho que estar pleno comigo. Se eu não souber a medida da minha humildade, das minhas limitações e das minhas fraquezas, como é que eu vou amar o outro se eu não estou reconhecendo isso em mim? Porque, gente, quando a gente vai atirar a pedra, a gente está fazendo uma projeção de alguma coisa. Ou de uma dor, ou de uma justiça, ou de um lugar de melhor do que o outro. Existe uma identificação. Porque se não houver identificação, a gente não enxerga. A psicologia já fala isso para a gente. Aquilo que nos chama muita atenção tem muito em nós. Aquilo está vibrando dentro de nós. A gente só enxerga o que a gente reconhece. Então, às vezes, a gente vê a luz do outro porque a gente reconhece o que é luz. Às vezes, a gente vê a caridade do outro porque a gente reconhece o que é caridade. Às vezes, a gente vê a dor do outro porque a gente reconhece a empatia, pela empatia. Mas, às vezes, a gente vê o fracasso do outro porque a gente reconhece o fracasso. A gente vê a maldade no outro porque a gente reconhece maldade. Então, quando Jesus nos traz amai ao próximo como a ti mesmo, olha só, ele traz a receita toda completinha. Ele não falou assim, amai o próximo como Deus te ama, não. Porque a gente não ia dar conta. A gente não dá conta de receber o amor do Pai, às vezes. Porque como crianças espirituais, a gente às vezes está na birra, a gente não está vendo o que a gente está recebendo. Qual de nós nunca passou pela experiência de ter uma situação na vida que a gente ficou muito bravo, que a gente não vê nada?
Nem a quem está do nosso lado. Imagina o amor de Deus por nós. A gente tem isso. E aí, quando a gente compreende isso, o que acontece em nós? A gente começa um pouco a acalmar. Aí eu volto lá no que eu falei, que na potência divina, o simples. Aí a gente começa a acalmar. A gente começa a ter humildade de entregar para Deus aquilo que a gente não pode fazer. A gente tem a humildade de pedir ajuda antes do desespero. Porque, aí vamos voltar aqui. Quem de nós, num momento de supremo desespero, não branda, não grita, não implora, faz qualquer coisa por ajuda do Pai? Como se Ele só ajudasse nesse momento. A gente esquece que esse ar que a gente está respirando aqui, que essa chuva que vem refrescar esse calor que a gente está vivendo, é cuidado diário do Pai. Mesmo a gente degradando o nosso planeta, Ele vem e fala: meus filhos precisam de refresco. Eu os criei para ter dias leves. Mesmo quando a gente equivoca nas nossas ações, Ele traz para a gente um amparo. E aí é nessa questão toda de estar atento à nossa caminhada que a gente percebe a presença dele em todas as coisas. E aí, quando o desespero bate na nossa porta, a gente tem que parar. Opa, eu não estou aqui sozinha. Aí a gente fala assim, né? Nós que estamos encarnados, de que a gente tem tanto medo? A gente tem muito medo de morrer, de sofrer. Mas todos nós vamos morrer e vamos sofrer. Por que a gente vai sofrer? A gente não vai sofrer, não é porque a gente é ruim, porque a gente merece, ou porque... não. A gente sofre porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Porque às vezes a gente está muito na nossa vontade. Quando a gente aceita aquilo que a gente não pode mudar, a gente não sofre mais. Não é sofrer no sentido de não sentir. Quando a gente, vamos pegar um caso, um exemplo literal assim. A perda de um ente querido. É óbvio que a gente sofre, é óbvio que a gente chora. Por quê? Porque a gente quer ter aquela pessoa perto da gente mais e mais e mais. Só que, enquanto encarnados, a gente acha que a gente não vai ter mais, a gente esquece. A gente esquece que o espírito não precisa ter esse corpo aqui para estar junto. Como que a gente está junto de um ente querido? É através do amor, é através da oração. E aí a gente é equivocado, fica achando que, agora como que vai ser minha vida? A vida vai continuar do mesmo jeito que eu quiser que ela seja. Porque Deus colocou nas nossas mãos. A verdade do Pai é assim, cada um segundo as suas obras. A nossa vida não está na mão do outro. É autorresponsabilidade. É difícil? É, porque nós gostamos de ser amados. Nós gostamos de ter aquelas pessoas que nos trazem alegria, que nos trazem leveza do nosso lado. Mesmo que a gente tenha atrito de vez em quando, aqueles que nos estão mais próximos, eles nos trazem muito mais alegria do que atrito. E é por isso que a gente sente tanto. E é por isso que a gente fica tão perdido. Porque nós esquecemos que nós estamos ligados ao Pai, que nós não somos únicos no aspecto de que se aquele não estiver aqui mais, eu não vou ter mais ninguém. A gente equivoca. Estarmos juntos, vivermos em sociedade, precisarmos uns dos outros, é um exercício diário de lembrar que Deus está em todas as coisas. Imagina, gente, se a gente fizer um exercício aqui de pensar que a gente não precisaria de ninguém, a gente ia ser muito triste. Muito triste. E equivocadamente, alguns de nós acham que não precisa de ninguém. A gente precisa. Para a gente estar aqui, nessa manhã aqui, com esse microfone aqui, falando, tem hidrelétricas funcionando incessantemente. Pessoas trabalharam anos e anos a fio para gerar energia elétrica, para ligar isso aqui. E as pessoas que tiveram a ideia de fazer isso?
E essa casa que tem uma manutenção, que tem as pessoas que abrem a porta, que fazem a limpeza, que estão aqui dando retaguarda na reunião, que arrumam as cadeiras, que limpam. Falar que não precisa de ninguém? Então vamos um pouquinho mais aqui no nosso espírito. E os nossos amigos espirituais que nos acompanham constantemente, que nos apoiam, que nos acolhem, que nos levantam do chão quando a gente está muito arrasado, ou que nos puxam às vezes quando a gente está muito equivocado, viajando aí, subindo demais. Como que a gente não precisa? Essa é a verdade do Pai. E aí, se a gente não tiver presença na nossa existência, a gente passa uma existência inteira e quando chega lá, para quem vai desencarnar e voltar e tomar consciência, é um choque. Para quem já desencarnou e está preparando para voltar, cheio de esperança, cheio de vontade e de bom ânimo para os desafios que vai viver, nós não estamos aqui aleatoriamente. Essa é a verdade que nos liberta. Essa é a verdade que nos faz tropeçar, cair e levantar diariamente. A gente pode andar sem tropeçar? Pode. A gente tem que estar muito atento. É possível nunca tropeçar? Não. Não é possível. Ah, mas por quê? Se eu fizer tudo certo e tal. Porque estamos em construção. Porque estamos em aprimoramento. Porque a gente não sabe um tantão de coisa. Por isso que a gente tropeça. Pelo fato de não saber, às vezes nos distraímos na caminhada e tropeçamos. Isso não é castigo, gente. Isso não é punição. Isso é aprendizado. Não existe em nenhuma literatura espírita ainda que eu conheça um espírito que quando desencarna fala assim: não, demorou demais lá na Terra, não, foi difícil demais. Não existe. Se houver, por favor, me mostrem. Todos que eu já li, é unânime, é um piscar de olhos. A vida passa num sopro. E nós que já somos aqui 50 mais, então, a gente fala assim: puxa, eu vivi 50. A gente acha que a gente tem muito menos daqui do que a gente já viveu. E passou assim, ó. Quando a gente vê bebê nascendo, quem já tem filho adulto, eu olho para o meu filho e falo assim: gente, passou. Aí, e olha que encarnada, a gente tem um arrependimento de um tanto de coisa. Nossa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Aí, a dica isso é dica, né? Cada um assimila de uma forma. A dica é: não se arrependa, faça. Porque o que a gente fez naquele momento do jeito que a gente dava conta. Aquilo era o que era possível. Então, vamos nos perdoar e vamos seguir adiante. Como a mulher adúltera, lá Jesus fala: vai e não tornes a pecar. Tomar consciência de um equívoco é uma bênção, gente, é uma bênção. Ficar presa nele não é. Então tem um processo: tomar consciência, sentir, elaborar e mudar. É fácil? Nem sempre. Mas é possível. Tudo é possível. Então vamos ficar atento nisso. Vamos ficar buscando a verdade. Qual que é a minha verdade da Cíntia? Eu tenho coisas para aprimorar no meu ser que são desafiadoras. Tem outras que fluem. Essas já estão mais encaminhadas. A gente não pode achar que porque a gente já compreende determinadas situações, a gente está pronto. Nós nunca estaremos prontos. Porque estamos em constante aprimoramento. Mas a gente já consegue enxergar algumas potencialidades. E isso é a coisa mais importante para cada um de nós. Voltando aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 12, tem uma passagem que é assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus fala isso, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Quem
de nós aqui nunca entrou num quarto, às vezes mais bagunçado, que estava lá sem mexer muito, e que aí a gente resolve dar uma faxina nele? Qual é a primeira coisa que a gente faz num quarto? A gente abre a janela, acende a luz, para a gente conseguir enxergar tudo aquilo ali que está bagunçado ou que está em desordem. O que a luz do mundo, vem trazer para a gente? Entendimento daquilo que a gente não compreende ou do que a gente precisa melhorar. Eu faço um exercício constante que é assim: toda vez que eu vejo uma situação que ela é diferente para mim, ou que eu não sei como agir, eu faço um exercício assim: o que Jesus faria nessa situação? Eu sempre faço esse exercício e eu sempre tenho a resposta. Ainda não houve uma situação que eu fizesse essa pergunta que eu não tivesse a resposta. Aí a gente fica pensando assim: nessa manhã aqui, a gente fazendo o estudo, se houvesse uma falta de energia, se eu perdesse aqui o fio da meada, se eu ficasse rouca, ou se houvesse uma manifestação aqui, o que Jesus faria? Tem resposta. Ele entraria em oração, ele ia se aquietar, ele ia ajudar se ele pudesse, ele ia fazer mais do que se esperava. Então, às vezes, a gente tem situações que saem do nosso previsto, e aí, em vez da gente fazer o que Jesus faria, a gente tumultua. Ao invés de, às vezes, fazer uma oração, da gente aquietar e tentar ajudar a equilibrar o coisa, a gente afoba. Então, por exemplo, eu estou aqui falando para você, se eu caísse aqui, desmaiasse por algum motivo, uma queda de pressão, alguma coisa, o que Jesus faria? Entraria em oração. O que nós faríamos? A gente ia apavorar. Aí ia parar. Não. Se todos nós entrássemos em oração como Jesus faria, eu ia voltar igual mágica. Talvez. A gente não sabe. E por não saber, a gente não faz. Ou a gente faz aquilo do imediatismo, da reação. E aí, essa luz do mundo, tem esse livro aqui que eu gosto muito, Emmanuel comenta os evangelhos. E aqui ele está comentando o evangelho de João, essa passagem, e ele tem, eu vou ler para vocês um trechinho, que ele fala assim: ante a luz da verdade. Aí ele fala para a gente assim: ante a luz da verdade, a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Por que eu trouxe esse trechinho aqui? Olha só, quando Emmanuel comenta aqui, a gente está aqui
nesse dia falando da luz do mundo, da verdade, e ele traz aqui um aspectozinho de como que a gente pega os nossos pontos de vista e a gente traz isso como uma verdade. Eu vou trazer uma reflexão para vocês levarem para o coração de vocês. É uma reflexão, tá? Estamos num ano de eleição. Estamos num momento de nosso país polarizado. O que Cristo faria neste momento? Eu queria que vocês levassem isso para o coração. É um desafio para nós. Precisamos, como cristãos, que queremos vestir a camisa de cristãos, começarmos a ter a postura dele. Eu falo de política porque é uma das coisas que tem tido muita desavença. Então vamos pensar nisso. O que o Cristo faria? Quando os romanos pedem Jesus e seus discípulos para andarem uma légua, quando cumpre, porque eles eram obrigados a fazer, quando cumpre uma légua, Jesus fala assim, nós vamos andar mais uma. Aí os discípulos, mestre, vamos andar mais uma. Aí os soldados romanos ficam assim, o que a gente está fazendo além do que a gente como cristão sabe que tem que ser feito? Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos disseminando amor? Nós estamos disseminando bom ânimo? A gente está compartilhando notícia boa? A gente está levando coisas boas para outras pessoas? Vamos fazer essas perguntas. Imagina Jesus hoje no WhatsApp, como que ele agiria? Porque a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Vamos ver Jesus hoje em frente às mídias sociais. Entendeu? O que ele faria? Porque a gente vai falar assim, eu não vou olhar nada. Não dá, né, gente? A gente está vivendo esse momento agora. Para a gente saber se vai chover, se o trânsito está desocupado, se a nossa consulta do médico está no dia, se o exame que a gente fez voltou, se tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa do virtual. Cada vez mais do virtual. Vocês já imaginaram? Como é que seria o WhatsApp de Jesus? Vamos pensar nisso. Vamos pensar. Que WhatsApp que Jesus ia mandar para a gente? A gente tem que fazer esse exercício. Eu vou compartilhar o que ele está me mandando. E aí eu vou olhar, quando chegar para mim, isso aqui é de amor? Isso aqui vai melhorar a vida de alguém? Eu fiz na minha pós-graduação, eu fiz um TCC sobre fake news. Gente, fake news mata muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. E não é culpa do algoritmo. Quem mais propaga fake news são as pessoas. O algoritmo só dá uma forcinha. Quem mais dissemina fake news é o algoritmo. Vocês sabem por quê? Porque por causa da surpresa e da novidade. Quando chega uma coisa assim que nos assusta, nossa, isso aqui é perigoso, nossa, a gente corre e compartilha sem nem olhar para trás, nem verificar se é verdade ou não. Mas eu quero o bem do outro. Mas você está fazendo o bem do outro como? A gente tem que fazer essas perguntas para a gente. Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa fazer a nossa parte. Cíntia, mas eu sou um passarinzinho apagando um incêndio com o bico. Não interessa. Deus não disse para a gente que a gente tem que salvar todas as coisas. Ele disse para a gente que a gente precisa ter a conexão, que a gente precisa ter o amor, que a gente precisa ter a presença. E quando eu vibro na presença divina, que ela vibra, que vai juntando, isso vai ficando forte, isso vai ficando grande. Mas a gente não tem que fazer para ficar grande, a gente tem que fazer para cumprir nosso papel, para encontrar a nossa verdade. Vamos parar de dar o nosso ponto de vista. A gente gosta de falar muito, mas a gente às vezes precisa ouvir mais. E às vezes compreender que aquele que está falando, ele está precisando só desabafar, só falar. Nós, mulheres, falamos muito mais do que os homens. É da nossa natureza. A gente precisa colocar para fora. E os nossos pensamentos são todos malucos, né? Os homens ficam loucos. Porque aí a gente começa a falar de uma coisa, passa para outra e vai para outra. Eu converso com a minha irmã, a gente fala de 10 coisas ao mesmo tempo, sem terminar o assunto de nenhuma delas. Está tudo ótimo. Quando a gente compreende isso,
A gente vê a leveza. Porque aí não precisa, fez tudo o protocolo, falou tudo e deixou a mensagem, disse a verdade. Qual de nós, com a cabeça fervendo, fritando de preocupação, encontra alguém, dá um abraço, não fala nada, e isso muda? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ser o abraço que muda a sintonia do outro. E como é que a gente faz isso? Vibrando em coisas boas. Vibrando em amor. Gente, lei de amor, justiça e caridade. É a 10ª. É a que fecha todas as 10 leis divinas. É como se, quando Deus nos criou, Ele falou assim: agora eu vou pôr cerejinha no bolo. Lei de amor, justiça e caridade. Vamos colocar ela para funcionar. Eu acho que porque ela é a 10ª, a gente fica meio que esquecendo dela lá. A gente vai deixando ela por último, ela vai ficando para trás. Se a gente olhar para uma situação, a pessoa pode estar equivocada, ela pode estar num momento aflitivo, pode estar fazendo um tanto de coisa que a gente não concorda e não acha que é bom. Se a gente começar a ouvir, colocando a lei de amor, justiça e caridade, primeiro a gente vai ouvir. Segundo, a gente não vai julgar, porque a gente sabe que na lei da justiça nós não somos os juízes de ninguém. E da caridade é acolher. Porque ninguém... aquele dito, né? Não tem que dar comida, tem que ajudar a pescar. Mas se a pessoa não tiver com um mínimo de substância no corpo, ela não vai conseguir nem segurar uma vara para pescar. Então tem hora que tem que dar comida sim, antes de ensinar a pescar. Isso é lei de amor, justiça e caridade. Vou deixar meu irmão aqui fortezinho, porque na hora que eu entregar a vara para eles pescar, na hora que vier o peixe, ele vai conseguir puxar. Não, a gente fala assim, não pode fazer, porque a gente cria padrões e cria situações que às vezes a gente acha que a gente está ajudando, mas a gente está atrapalhando. E aí, a coisa não vai funcionar muito. Então, essa é a reflexão. Vamos pensar, principalmente no digital, gente. Vamos pensar, nossa, se Jesus estivesse lendo isso aqui, hein? Como é que ia ser? Jesus, aí às vezes chega lá, vai estourar uma bomba, vai explodir o planeta, guerra, vai explorar a bomba. O que Jesus ia responder? Primeira coisa, vou orar por esse irmão. Segunda coisa, vou orar pelo planeta. Gente, se a gente largar a notícia, fizer uma oração para quem quer soltar a bomba, fizer uma oração pelo planeta, a gente já vai até esquecer a notícia e vai para outra coisa. A gente não vai vibrar naquilo. Mas se a gente pega a notícia de que vai estourar a bomba e começa a passar para todo mundo e começar, vai estourar a bomba, vai estourar a bomba. A gente estoura. A gente está pondo energia para aquilo acontecer. Essa é a verdade que nos liberta. As nossas ações, mesmo de pensamento, elas têm consequências. E consequências gravíssimas. Isso é uma verdade. Isso ninguém tem dúvida. Elas nos levam para lugares que, às vezes, sem volta, num determinado momento. Vai ser muito difícil retornar. E aí, a gente tem também, de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, para a gente encerrar, a gente ir concluindo a nossa reflexão desta manhã, capítulo 2, ele fala sobre vontade. E aí Emmanuel fala para a gente assim: comparemos a mente humana, aí ele fala, que é o espelho vivo da consciência lúcida. Eu vou repetir isso que é importantíssimo. A mente humana é um espelho da consciência lúcida. Há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém,
surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante, fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei iderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Olha como é que Emmanuel traz para a gente aqui uma ajuda super importante. Qual é a nossa vontade diária? Aonde a gente põe mais impulso, aonde a gente não põe? Porque a gente sabe que a gente só faz aquilo que é importante para a gente. É a vontade. Se a gente fosse fazer tudo aquilo que nos chega diariamente, é impossível. Porque a gente tem demanda o tempo inteiro, o dia inteiro. É incessante. Quem optou por estar aqui nessa manhã, abriu mão de alguma coisa. Deixou de, às vezes, dormir um pouco mais, deixou, às vezes, de ir num supermercado, de cuidar da casa, de fazer alguma coisa, de visitar uma pessoa, ou de ficar com um parente doente no hospital. Abriu mão, fez uma escolha. Teve a vontade de vir aqui. Eu falo que é lavar a alma, né, alimentar o espírito. Foi a vontade. A assimilação que ele fala aqui que é iderrogável são esses compromissos, são as afinidades que a gente tem com determinadas situações que nos colocam em lugares que a gente, às vezes, eu queria tanto, mas isso aqui, eu queria. A vontade, ela é um direcionamento, ela consegue dar força para isso. É fácil? Não é. É exercício constante de mudança. É sempre, como que eu faço isso? De que forma que eu vou assimilar aquilo? Mas a gente tem que ter vontade.
Qual de nós aqui, em determinado momento da vida, às vezes não cai numa prostração? A palavra da moda é procrastinação, que é ficar, às vezes, naquele não vai, um milhão de coisas para fazer, no sentido assim, que seriam boas para a gente, um milhão de coisas que eu digo assim, às vezes é ler um livro, é sair para dar uma volta, fazer uma caminhada, são coisas que são importantes, porque às vezes a gente fala assim, fazer uma caminhada é importante, visitar é importante, ler um livro é importante. Como a gente começou lá no início da reflexão, o simples é importante. Nós estamos aqui por causa disso. Fazer uma comida é importante, saborear a comida para alimentar o corpo é importante. Então, aonde que a gente está nesse lugar? A gente está direcionando a nossa vontade. Porque às vezes é difícil sair dessa letargia que às vezes a gente entra na nossa vida. Às vezes a nossa vida fica muito morna, né? A gente costuma falar, não está acontecendo nada. No sentido de dinâmico. Acordar, vir aqui. Gente, vamos ver um exemplo bobo assim? Quer ver uma coisa que tem uma força que a gente não para pensar nela? Um banho gostoso depois de um dia de trabalho. A gente chega em casa, às vezes, suado, cansado, foi muito estressante, teve um tanto de problema, o ônibus estava cheio, está com fome, aí você toma um banho. Gente, você fala assim, gente, não, estou outra pessoa, estou até mais calma. É aquele tempo, assim, de parar. E, às vezes, a gente fica tão no piloto automático que a gente, às vezes, fica agitado e tal, e vai tomar esse banho só na hora de deitar. Podia ter antecipado e acalmado. Com a mente mais calma, a gente consegue discernir o que é melhor para a gente naquele momento. A gente consegue fazer boas escolhas. A gente consegue colocar a vontade bem direcionada para aquilo que é importante para nós. A gente tem vivido nessa era o mal da ansiedade. A gente precisa prestar atenção nisso também. Nós nos deixamos levar muito pela ansiedade. Ai, se eu não fizer, ai, se não der, ai, se não der. E aí a gente perde tanto tempo pensando que a gente poderia estar fazendo alguma coisa. Então, às vezes, acalmar, afastar, olhar para o todo e escolher. Isso é bom, isso não é bom, isso me serve, isso não me serve. E aí, a dica, quando houver a dúvida, vamos pensar a longo prazo? E lá na frente, se eu fizer isso aqui hoje, qual que é a consequência disso? Eu gosto também de fazer um exercício diário que é assim. Se minha vida acabasse hoje aqui na Terra, o que está faltando? O que seria importante? Com quem seria a pessoa que eu ia fazer a última refeição? Porque às vezes, gente, a pessoa que eu ia fazer a última refeição, eu estou brigada com ela. Eu estou em atrito com ela. E se for a última refeição? Eu não vou ter oportunidade de encarnar nada. Aí vou ficar sofrendo. Então vamos resolver esse problema aí, por mais difícil que seja. Vamos encarar? Vamos colocar toda a minha vontade, mesmo sabendo que eu posso ser maltratada, que eu posso ser repelida pelo outro, que o outro pode negar o meu perdão? Vamos resolver? Porque a máxima do Cristo, aquele dentre vós que quiser ser o maior, seja o mais humilde, seja o menor. Então, no bom dito mineirês, a gente tem a faca e o queijo na mão. A doutrina espírita nos ensina. Se a gente tem o conhecimento do perdão, vamos dar o nosso passo. Isso é verdade. Que liberta. É até às 10, né? Então, a gente está encerrando. Eu agradeço imensamente a espiritualidade por me trazer até aqui, por me dar a oportunidade de estudar e estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela minha vida e pela nossa vida. Que a gente possa continuar vibrando nessa emoção dessa casa, que os nossos corações estejam sempre em paz. Nós agradecemos nossa irmã Cíntia por essas palavras
E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e podermos levar para nossas casas essa reflexão. Passar a viver com mais leveza, com mais tranquilidade, sem viver o amanhã e sem ficar vivendo o ontem. Viver o agora, sentir, igual nossa irmã Cíntia falou, cada instante de nossa vida, aproveitar ao máximo. Vamos encerrar nossos trabalhos com pequenos recados. Nós temos aqui na casa o estudo da introdução ao estudo do Espiritismo, às quartas-feiras, 19h45 às 21h15, onde se estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, introdução ao estudo do Espiritismo. Esse estudo tem grande importância no rumo que a gente quer tomar dentro dessa doutrina. Compreender mais o Cristo que existe dentro de nós e que é o nosso e que a gente possa caminhar com Ele. Esse estudo é muito importante. Aos domingos, de 8h45 às 10h15, temos o estudo do Evangelho Redivivo, o Livro dos Espíritos, Obras Básicas, o Evangelho Redivivo. E é todos os domingos. Esses estudos acontecem durante as reuniões públicas e eles reforçam a nossa capacidade de compreensão de cada postura nossa no âmbito de nossa vida, de nossa caminhada. Eles são muito importantes. Agora, um recado importante. Nossa casa tem o abraço de luz. Abraço de luz é um acolhimento que a casa traz para as mães gestantes e os pais, porque mãe e pai todos gestam, e aquele espírito que está se preparando para chegar aqui. Esse abraço de luz, ele reaviva a força do Evangelho dentro de nós e a bondade de Deus em nos proporcionar a reencarnação como forma de melhoramento de nós mesmos. Então, do abraço de luz, nós estamos pedindo doações de fraldas, tamanhos RN, P, M, G e GG, entregar na recepção da FEIME. E tem o recado: deixai vir a mim as criancinhas e não as empeçais, pois delas é o reino dos céus, que está em Mateus capítulo 19, 14. Esses são os nossos recados de hoje. A gente agradece a Deus de estarmos aqui, aos nossos anjos guardiões. Logo após a prece, o passe será disponibilizado para quem se achar necessitado. Muito obrigado, nossa irmã Cíntia. Muito obrigado à vinda de todos. Que todos possam levar para suas casas as energias renovadas que essa casa proporcionou para nós todos. Pai de infinito amor e bondade, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muita paz a todos.